Lucas nunca foi uma pessoa supersticiosa. Na verdade, ele sempre achou engraçado quando alguém falava sobre coisas paranormais acontecendo dentro de casa. Para ele, casas eram apenas estruturas de madeira, concreto e paredes antigas carregadas de história. Nada mais do que isso. Foi exatamente por esse motivo que ele não pensou duas vezes antes de comprar aquela casa antiga que ficava no fim de uma rua silenciosa, cercada por árvores altas e muros antigos cobertos de musgo. O lugar era grande, barato demais para o tamanho que tinha, e apesar de precisar de algumas reformas, parecia perfeito para alguém que queria recomeçar a vida longe do barulho da cidade. Nos primeiros dias, tudo parecia absolutamente normal. Lucas passou o tempo limpando os cômodos, tirando móveis velhos deixados pelos antigos donos e organizando cada parte da casa do jeito que queria. Mas em uma tarde comum, enquanto limpava o armário embutido do corredor, ele encontrou algo que não fazia sentido algum. No fundo da última prateleira havia uma pequena caixa de madeira escura. O detalhe estranho era que ele tinha limpado aquele armário 2 dias antes, e aquela caixa simplesmente não estava ali. A caixa era pequena, cabia perfeitamente nas 2 mãos de Lucas, mas tinha um peso estranho, muito maior do que o tamanho sugeria. A madeira era escura, quase preta, e parecia extremamente antiga. Não havia dobradiças, fechadura ou qualquer tipo de abertura visível. Era como se tivesse sido esculpida a partir de um único bloco de madeira. No centro da tampa havia um símbolo entalhado profundamente, algo parecido com um círculo atravessado por várias linhas tortas que se cruzavam no meio. Lucas ficou alguns minutos olhando para aquilo, tentando entender o que estava segurando. Ele tinha certeza absoluta de que aquela caixa não estava ali antes. Mesmo assim, decidiu que talvez tivesse passado despercebida durante a limpeza. Ele colocou a caixa sobre a mesa da sala e continuou arrumando a casa. Mas naquela noite, quando voltou para a sala antes de dormir, percebeu algo que fez seu estômago revirar. A mesa estava completamente vazia. A caixa havia desaparecido. Confuso, Lucas começou a procurar pela casa inteira, até abrir novamente o armário do corredor. E foi ali que ele viu algo impossível. A caixa estava exatamente no mesmo lugar onde ele a tinha encontrado pela primeira vez. Na manhã seguinte, Lucas tentou convencer a si mesmo de que tudo aquilo tinha uma explicação lógica. Talvez ele estivesse cansado. Talvez tivesse colocado a caixa de volta no armário sem perceber. Mesmo assim, decidiu fazer um teste simples. Pegou novamente a caixa, colocou sobre a mesa da cozinha e tirou uma foto com o celular. Depois saiu para trabalhar normalmente. Durante o dia inteiro, aquela situação estranha ficou rondando sua cabeça. Quando finalmente voltou para casa no início da noite, foi direto até a cozinha. A caixa ainda estava sobre a mesa. Lucas respirou aliviado, sentindo-se um pouco ridículo por ter se assustado com algo tão simples. Mas quando pegou o celular para apagar a foto que tinha tirado de manhã, percebeu algo estranho. Na imagem, a caixa não estava sobre a mesa da cozinha. Na foto, ela aparecia dentro do armário do corredor. Lucas olhou para a tela, depois para a mesa, e então caminhou lentamente até o armário. Quando abriu a porta, sentiu um frio percorrer todo o corpo. A prateleira estava vazia. Naquela noite, Lucas decidiu que precisava abrir aquela caixa de qualquer jeito. Depois de tentar encontrar alguma abertura escondida sem sucesso, ele pegou uma chave de fenda na caixa de ferramentas e tentou forçar a tampa. Demorou alguns minutos até que finalmente a madeira cedeu com um estalo seco. Quando a tampa abriu, Lucas percebeu algo ainda mais estranho. Dentro da caixa não havia dinheiro, documentos ou qualquer objeto antigo como ele imaginava. Havia apenas um pequeno gravador de voz. Era um modelo simples, daqueles usados para fazer anotações rápidas. O dispositivo tinha apenas 3 botões: play, stop e delete. Lucas franziu a testa, confuso. O gravador estava ligado, e uma pequena luz vermelha piscava lentamente. Na tela digital aparecia apenas uma gravação salva. Sem pensar muito, Lucas apertou o botão de play. Nos primeiros segundos, tudo o que se ouvia era silêncio. Um silêncio pesado, quase desconfortável.
Então um som começou a surgir. Um ruído baixo, como alguém respirando muito perto do microfone. Lucas ficou parado no meio da sala enquanto a gravação continuava tocando. Depois da respiração, uma voz masculina surgiu lentamente no áudio. Era uma voz calma, baixa, quase sussurrada. A voz repetia a mesma frase várias vezes. Ele encontrou. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. A frase continuava sendo repetida como se fosse parte de um aviso ou um registro de algo que já havia acontecido. Depois de alguns segundos, a gravação mudou. A mesma voz falou outra frase, dessa vez mais clara. Ele abriu a caixa. Lucas imediatamente apertou o botão de stop, sentindo o coração acelerar. Aquilo não fazia sentido algum. Era impossível aquela gravação estar falando sobre algo que ele tinha acabado de fazer. Ele ficou olhando para o gravador por alguns segundos, tentando decidir se aquilo era algum tipo de brincadeira absurda. Mas antes que pudesse pensar mais sobre aquilo, o gravador fez um pequeno clique sozinho e começou a reproduzir novamente. Dessa vez, a gravação não começou do início. A voz apareceu imediatamente, como se estivesse esperando exatamente aquele momento. Lucas ouviu cada palavra com o coração batendo cada vez mais rápido. A voz falou de forma lenta, quase satisfeita. Agora ele está ouvindo. Lucas congelou no lugar. Seus olhos estavam fixos no gravador enquanto a gravação continuava. A voz então falou algo que fez todo o sangue desaparecer do rosto dele. Agora, ele está olhando para a porta. Lucas sentiu um frio atravessar o corpo inteiro. Muito devagar, quase sem conseguir respirar, ele virou a cabeça em direção à porta da sala. E naquele momento percebeu algo que tinha certeza absoluta de que não estava ali antes. A porta estava entreaberta. E do outro lado, alguém estava olhando para dentro da casa. Mariana sempre teve uma obsessão silenciosa por organização. Para ela, cada objeto dentro de casa precisava ter um lugar específico, e qualquer coisa fora do lugar chamava sua atenção imediatamente. Talvez fosse por isso que a estranheza começou tão cedo naquela manhã de terça-feira. Ela abriu a gaveta de talheres da cozinha como fazia todos os dias para pegar uma colher para o café. Mas no meio dos garfos, facas e colheres perfeitamente alinhados, havia algo que simplesmente não deveria estar ali. Uma pequena chave antiga. Mariana ficou parada olhando para o objeto por alguns segundos, tentando lembrar se já tinha visto aquela chave antes. Ela era diferente das chaves modernas. Era pesada, feita de metal escuro e com formato longo, como aquelas chaves usadas em portas muito antigas. O detalhe mais estranho era um pequeno pedaço de fita vermelha amarrado na ponta. Aquilo parecia ter sido colocado ali de propósito, como se alguém quisesse que a chave fosse facilmente reconhecida. Mariana morava sozinha havia quase 4 anos, e ninguém tinha acesso à sua casa. Mesmo assim, aquela chave estava ali, como se sempre tivesse feito parte daquele lugar. No começo, Mariana tentou ignorar aquilo. Pensou que talvez a chave estivesse ali desde que ela se mudou e simplesmente nunca tivesse percebido. Mas quanto mais ela pensava sobre aquilo, mais aquela explicação parecia impossível. Ela conhecia cada canto da própria casa. Sabia exatamente quantos talheres tinha em cada gaveta, quais pratos estavam em cada prateleira e até onde guardava cada utensílio de cozinha. Aquela chave definitivamente não fazia parte daquilo. Curiosa, ela pegou o objeto e começou a andar pela casa tentando descobrir onde poderia usá-la. Tentou na porta da frente, na porta dos fundos e até no cadeado do portão do quintal. Nenhuma delas abriu. Depois tentou nas gavetas da escrivaninha, no armário do quarto e até na pequena caixa onde guardava documentos antigos. Nada. A chave parecia não pertencer a lugar algum dentro da casa. Já era quase meia-noite quando Mariana desistiu da busca e decidiu ir dormir. Antes de apagar as luzes da cozinha, ela colocou a chave de volta na mesma gaveta onde havia encontrado. Fechou a gaveta com cuidado e foi para o quarto tentando esquecer aquilo. Na manhã seguinte, algo estranho aconteceu. Mariana acordou com a sensação de que tinha esquecido alguma coisa importante. Ainda meio sonolenta, foi até a cozinha preparar o café.
Mas quando abriu a gaveta de talheres, sentiu um aperto estranho no estômago. A chave não estava mais lá. Ela ficou alguns segundos olhando para dentro da gaveta, completamente confusa. Tinha certeza absoluta de que havia deixado a chave ali na noite anterior. Pensando que talvez tivesse colocado em outro lugar sem perceber, começou a procurar pela casa inteira. Procurou na mesa da cozinha, na bancada, no sofá da sala e até dentro da bolsa que tinha usado no dia anterior. Mas a chave simplesmente tinha desaparecido. Mariana começou a sentir uma leve inquietação. Aquilo não parecia mais apenas um objeto perdido. Havia algo estranho acontecendo dentro da própria casa. Ela tentou ignorar a sensação e saiu para trabalhar. Mas durante todo o dia, aquela chave continuou voltando à sua mente como um pensamento insistente que se recusava a desaparecer. Quando voltou para casa naquela noite, Mariana estava cansada demais para pensar sobre aquilo novamente. Entrou, acendeu as luzes e caminhou direto para a cozinha. Mas antes mesmo de chegar até a pia, algo fez seus passos pararem. Sobre a mesa da cozinha havia algo que não estava ali quando ela saiu pela manhã. A chave. Exatamente a mesma chave antiga com a fita vermelha amarrada na ponta. Mariana ficou olhando para aquilo sem conseguir se mover por alguns segundos. O silêncio dentro da casa parecia mais pesado do que o normal. Lentamente, ela se aproximou da mesa e pegou o objeto nas mãos. O metal estava frio, frio demais, como se tivesse acabado de ser tirado de um lugar gelado. Foi então que ela percebeu algo que fez seu coração acelerar. A fita vermelha que estava amarrada na chave não estava do mesmo jeito de antes. Agora havia um pequeno nó diferente, mais apertado, e um pedaço da fita estava dobrado formando algo que parecia uma pequena seta apontando para o corredor da casa. Mariana tentou rir da situação para aliviar o próprio nervosismo, mas a sensação estranha continuava crescendo dentro dela. Mesmo assim, decidiu seguir a direção que a fita parecia indicar. Caminhou lentamente pelo corredor silencioso da casa até parar diante da porta do pequeno depósito onde guardava coisas antigas. Aquela porta quase nunca era usada. Na verdade, ela tinha certeza de que nunca tinha trancado aquele cômodo. Mesmo assim, quando tentou girar a maçaneta, percebeu que estava trancada. Foi então que olhou novamente para a chave em sua mão. O formato da chave parecia encaixar perfeitamente na fechadura antiga da porta. Com um pouco de hesitação, Mariana colocou a chave na fechadura e girou lentamente. Um clique seco ecoou pelo corredor. A porta destrancou. Ela respirou fundo e abriu a porta devagar. O depósito estava completamente escuro. Cheirava a poeira e madeira velha. Mariana procurou o interruptor na parede e acendeu a luz. Quando a lâmpada iluminou o pequeno cômodo, Mariana percebeu algo que fez seu corpo inteiro congelar. No meio do depósito havia uma cadeira. Uma única cadeira de madeira posicionada exatamente no centro do quarto. E presa à cadeira com fita adesiva, havia uma fotografia. Mariana se aproximou lentamente, sentindo o coração bater cada vez mais forte. Quando finalmente pegou a foto nas mãos, sentiu um frio subir pela espinha. A fotografia mostrava a cozinha da própria casa. A mesa, a pia, a gaveta de talheres aberta. Mas o detalhe que fez suas mãos começarem a tremer estava no canto da imagem. Sentada na mesa da cozinha, havia alguém. Uma figura escura, desfocada, olhando diretamente para a câmera. E no verso da foto havia apenas uma frase escrita à mão: "Você demorou para encontrar a chave." Ricardo sempre acreditou que conhecia cada centímetro da própria casa. Ele morava naquele lugar havia mais de 15 anos, tempo suficiente para memorizar cada rangido do chão, cada mancha nas paredes e cada objeto esquecido nos cantos. Era por isso que naquela noite de sexta-feira, enquanto assistia televisão na sala, algo chamou sua atenção de forma imediata. Quando ele se levantou para pegar o controle remoto que havia caído perto do sofá, viu um pequeno objeto preto no chão, parcialmente escondido debaixo do móvel. No começo ele pensou que fosse apenas uma pilha velha ou algum pedaço de plástico. Mas quando puxou o objeto para fora, percebeu que era um pequeno gravador de voz. Ricardo ficou alguns segundos olhando para aquilo nas mãos. O aparelho parecia relativamente novo,
com uma pequena tela digital e 3 botões simples na parte da frente: Play, Stop e Delete. Ele franziu a testa, tentando lembrar se aquilo era dele. Mas quanto mais pensava, mais certeza tinha de que nunca tinha visto aquele gravador antes. A primeira coisa que passou pela cabeça de Ricardo foi que algum amigo poderia ter deixado aquilo cair ali durante uma visita. Nos últimos meses, ele tinha recebido algumas pessoas em casa para assistir jogos e jantar. Talvez alguém tivesse derrubado o gravador sem perceber. Mesmo assim, havia algo estranho naquela situação. O aparelho estava ligado, e na tela pequena aparecia apenas uma única gravação salva. Nenhum outro arquivo. Apenas um áudio com duração de alguns minutos. Ricardo ficou olhando para o botão de play por um instante, como se estivesse tentando decidir se realmente queria ouvir aquilo. O silêncio da casa parecia diferente naquele momento, mais pesado. Mesmo assim, a curiosidade acabou vencendo. Ele pressionou o botão. Nos primeiros segundos, tudo que saiu do gravador foi silêncio. Um silêncio absoluto que parecia se arrastar lentamente pelos alto-falantes pequenos do aparelho. Ricardo estava prestes a apertar stop quando um som surgiu. Era um ruído baixo, quase imperceptível no começo, como alguém respirando bem perto do microfone. Ricardo aproximou o gravador do ouvido, tentando entender melhor o que estava ouvindo. A respiração continuava lenta e constante. Depois de alguns segundos, um leve barulho de fundo apareceu, como o som distante de passos sobre madeira. O coração de Ricardo começou a bater um pouco mais rápido, mas ele continuou ouvindo. Então, de repente, uma voz masculina surgiu na gravação. A voz era baixa, calma, quase sussurrada. Ela repetia a mesma frase várias vezes. Ele ainda não percebeu. Ricardo sentiu um arrepio subir pela nuca. A frase se repetia novamente. E novamente. Ele ainda não percebeu. Aquilo começou a parecer menos como uma simples gravação, e mais como alguém narrando alguma coisa que estava acontecendo naquele momento. Ricardo apertou o botão de stop imediatamente. O silêncio voltou a tomar conta da sala, mas agora parecia muito mais desconfortável do que antes. Ele ficou alguns segundos parado no meio da sala, olhando para o gravador nas mãos. Aquilo definitivamente não parecia uma brincadeira. Algo naquela voz era perturbador demais para ser apenas uma coincidência. Depois de respirar fundo, Ricardo decidiu ouvir novamente a gravação desde o começo. Talvez tivesse interpretado tudo errado. Ele apertou play mais uma vez. A respiração voltou a ecoar pelo pequeno alto-falante do gravador. Depois vieram os passos. E então a voz começou novamente. Ele ainda não percebeu. Ricardo apertou os lábios, tentando manter a calma. Mas dessa vez, a gravação continuou com algo que ele não tinha ouvido antes. A voz falou outra frase. Uma frase completamente diferente. Ele acabou de apertar play. O corpo de Ricardo ficou completamente rígido no meio da sala. O gravador continuava tocando em sua mão, e a voz continuou falando com a mesma calma assustadora. Agora ele está olhando para o aparelho. Ricardo sentiu o coração disparar no peito. Aquilo não fazia sentido. Era impossível aquela gravação saber exatamente o que ele estava fazendo naquele momento. Ele começou a olhar ao redor da sala instintivamente, procurando alguma câmera escondida ou alguém observando. Mas a casa estava silenciosa, vazia, exatamente como sempre esteve. Então a voz falou novamente. Dessa vez mais baixa, quase divertida. Agora ele está começando a entender. Ricardo apertou o botão de stop com força. O silêncio voltou imediatamente, mas a sensação de estar sendo observado continuava crescendo dentro dele. Ricardo ficou parado por alguns segundos, tentando recuperar o controle da respiração. Talvez aquilo fosse algum tipo de gravação programada. Talvez fosse apenas coincidência. Mas antes que pudesse pensar em qualquer explicação lógica, o gravador fez um pequeno clique sozinho em sua mão. A tela piscou, e o áudio começou novamente sem que ele tivesse apertado botão algum. A voz surgiu imediatamente. Calma, quase satisfeita. Agora ele está com medo. Ricardo deixou o gravador cair no chão.
O aparelho continuou reproduzindo a gravação enquanto a voz dizia mais uma frase. Uma frase que fez o sangue desaparecer do rosto dele. Agora, ele vai olhar para trás. Muito devagar, sentindo o corpo inteiro gelar, Ricardo virou a cabeça em direção ao corredor escuro da casa. E naquele momento percebeu algo que tinha certeza absoluta de que não estava ali antes. No fim do corredor, havia alguém parado, observando ele, em silêncio. Juliana nunca imaginou que uma simples reforma pudesse revelar algo que mudaria completamente a forma como ela enxergava aquela casa. O lugar havia pertencido à sua avó durante décadas, uma casa antiga cheia de móveis pesados, fotografias antigas nas paredes e um silêncio estranho que parecia sempre ocupar os corredores. Depois que a avó faleceu, Juliana herdou a casa e decidiu reformá-la para morar ali com o marido. Durante semanas, pedreiros quebravam paredes antigas, removiam pisos e substituíam estruturas que já estavam desgastadas pelo tempo. Até que em uma tarde aparentemente comum, algo inesperado aconteceu. Enquanto removiam parte do reboco de uma parede no antigo quarto da avó, um dos trabalhadores percebeu um espaço oco entre os tijolos. Curioso, ele ampliou a abertura e encontrou algo escondido dentro da parede. Era um envelope amarelado, velho, mas surpreendentemente bem preservado. O pedreiro entregou o envelope para Juliana, que ficou olhando para aquilo sem entender por que alguém esconderia algo dentro de uma parede. O envelope era feito de um papel grosso, daqueles usados em cartas antigas. Ele estava fechado com um pequeno selo de cera vermelha que ainda permanecia intacto, mesmo depois de tantos anos. Na parte da frente havia apenas uma frase escrita à mão com uma caligrafia delicada e muito antiga. Juliana aproximou o envelope dos olhos para ler melhor. A frase dizia apenas uma coisa: não abra se estiver sozinho. Juliana riu ao ler aquilo. Parecia algum tipo de brincadeira antiga ou talvez uma mensagem deixada pela própria avó décadas atrás. Mesmo assim, havia algo naquela frase que causava um leve desconforto. Era simples demais, direta demais. Juliana virou o envelope algumas vezes nas mãos, tentando sentir o que poderia estar dentro. Havia algo sólido ali dentro, pequeno, talvez metálico. A curiosidade começou a crescer rapidamente. Mas como o marido ainda estava no trabalho, ela decidiu colocar o envelope sobre a mesa da sala e esperar até que ele chegasse para abrirem juntos. As horas passaram devagar naquela tarde. Juliana tentou ocupar a mente organizando algumas caixas da mudança, mas seus olhos sempre voltavam para o envelope sobre a mesa. Parecia que o objeto estava ali chamando sua atenção o tempo todo. O selo de cera vermelha refletia a luz da janela de uma forma estranha, como se estivesse quase brilhando. Em determinado momento, a curiosidade se tornou forte demais para ignorar. Juliana pegou o envelope novamente e ficou olhando para a frase escrita na frente. Não abra se estiver sozinho. Ela suspirou, balançando a cabeça com um sorriso nervoso. Aquilo era ridículo. Era apenas um objeto antigo encontrado dentro de uma parede. Nada mais. Sem pensar muito mais, ela quebrou o selo de cera com o dedo e abriu lentamente o envelope. Assim que virou o envelope de cabeça para baixo, algo pequeno caiu na palma da mão dela. Era um pequeno espelho redondo. A moldura era feita de metal escuro, trabalhado com detalhes muito antigos que pareciam ter sido feitos à mão. O espelho em si estava perfeitamente limpo, refletindo o rosto de Juliana com uma nitidez quase assustadora. Ela franziu a testa, confusa. Aquilo definitivamente não era o que ela esperava encontrar dentro de um envelope escondido dentro de uma parede. Foi então que percebeu algo gravado na parte de trás da moldura metálica. Havia outra frase ali, escrita em letras pequenas. Juliana aproximou o espelho do rosto para conseguir ler melhor. A frase dizia: olhe atrás de você. Juliana soltou uma pequena risada nervosa, imaginando que aquilo fosse algum tipo de pegadinha antiga. Mesmo assim, algo naquela situação parecia estranho demais para ignorar completamente. Ainda segurando o espelho, Juliana levantou os olhos para observar o próprio reflexo. A sala estava silenciosa, iluminada apenas pela luz da tarde entrando pelas janelas. Mas algo no reflexo chamou sua atenção imediatamente. No fundo da imagem refletida no espelho, havia uma sombra diferente.
Juliana piscou algumas vezes, tentando entender o que estava vendo. A sombra parecia estar atrás dela, parada perto da porta da sala. Muito lentamente, ela começou a sentir o coração bater mais rápido. Juliana sabia exatamente como a sala estava posicionada. Sabia que não havia ninguém ali. Mesmo assim, no reflexo do espelho, havia claramente uma figura parada atrás dela. Uma silhueta escura, alta, completamente imóvel. O corpo de Juliana ficou rígido enquanto ela continuava olhando para o espelho nas próprias mãos. A figura no reflexo não se movia, mas estava claramente ali, parada, observando. Ela começou a virar a cabeça lentamente para olhar para trás, tentando confirmar o que estava vendo. Mas antes que pudesse terminar o movimento, algo aconteceu. No reflexo do espelho, a figura deu um passo para frente. Juliana congelou imediatamente. O coração batia tão forte que parecia ecoar dentro da sala silenciosa. Então algo ainda mais estranho aconteceu. A figura levantou lentamente um braço e apontou diretamente para o espelho que Juliana segurava. Foi nesse momento que ela percebeu um último detalhe gravado na borda da moldura metálica, algo que não tinha visto antes. Uma frase pequena, quase escondida. Agora ele também pode te ver. Felipe sempre acreditou que sua casa era um lugar completamente seguro. Ele morava sozinho em um pequeno sobrado no fim de uma rua tranquila, um lugar onde quase nada acontecia. A rotina dele era simples e previsível: acordar cedo, ir trabalhar, voltar para casa no início da noite e passar o resto do tempo assistindo séries ou jogando no computador. Talvez fosse exatamente por causa dessa rotina tão organizada que ele percebeu imediatamente quando algo estava fora do lugar. Naquela noite, depois de chegar do trabalho, Felipe entrou no quarto para trocar de roupa. Quando abriu o armário para pegar uma camiseta limpa, viu algo estranho entre as pilhas de roupas dobradas. Havia um pequeno caderno preto encostado no fundo do armário. Felipe franziu a testa e puxou o objeto para fora. Era um caderno simples, de capa dura, sem título, sem etiqueta, completamente liso. O detalhe que deixou Felipe desconfortável foi simples. Ele tinha certeza absoluta de que aquele caderno não estava ali antes. No começo, Felipe tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez tivesse comprado o caderno meses atrás e simplesmente esquecido. Talvez tivesse usado para anotar alguma coisa e guardado sem perceber. Mesmo assim, havia algo estranho naquela situação. O caderno parecia novo demais. A capa não tinha arranhões, não tinha marcas de uso e as páginas estavam perfeitamente alinhadas. Felipe sentou na cama e abriu lentamente a primeira página. O que ele encontrou ali fez seu estômago se contrair imediatamente. A página estava preenchida com uma lista escrita à mão. Uma lista de horários extremamente específicos. 7h12, ele acorda. 7h40, ele toma café. 8h03, ele sai de casa. Felipe continuou olhando para as linhas escritas no papel enquanto uma sensação desconfortável começava a crescer dentro dele. Aqueles horários eram exatamente iguais à rotina dele. Sentindo o coração começar a bater mais rápido, Felipe virou para a próxima página. Havia outra lista. Dessa vez, com horários da tarde. 12h38. Ele almoça no restaurante da esquina. 13h05. Ele volta para o trabalho. 17h56. Ele sai do escritório. Felipe engoliu seco. Aquilo não era apenas parecido com sua rotina. Era idêntico. Cada pequeno detalhe estava registrado ali como se alguém tivesse passado dias observando cada movimento dele. Ele folheou mais algumas páginas e percebeu que havia anotações para vários dias diferentes. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, todos com horários detalhados sobre sua rotina diária. Em algumas páginas havia pequenas observações escritas na lateral. Ele sempre usa a mesma rota. Ele nunca olha para trás. Essas frases fizeram um arrepio percorrer a espinha de Felipe. A sensação de estar sendo observado começou a crescer rapidamente. Felipe levantou da cama e caminhou até a janela do quarto para olhar para a rua. A noite estava silenciosa como sempre.
Nenhum carro passando, nenhuma pessoa caminhando na calçada. Apenas a luz fraca dos postes iluminando o asfalto vazio. Ele fechou a cortina rapidamente e voltou a olhar para o caderno nas mãos. Ainda havia algumas páginas no final que ele não tinha visto. Respirando fundo, Felipe virou mais uma folha. Aquela página era diferente das outras. No topo havia apenas 2 palavras escritas com letras grandes. Próximo passo. Abaixo da frase havia apenas um único horário anotado. 2h17. Felipe olhou para o relógio digital sobre a mesa de cabeceira. Eram 1h58 da madrugada. Um silêncio pesado tomou conta do quarto enquanto Felipe continuava olhando para o relógio. Os minutos começaram a passar devagar demais. 1h59, 2 horas. Felipe sentia a própria respiração ficando mais rápida a cada segundo. Aquela anotação no caderno parecia mais do que apenas uma observação. Parecia uma contagem regressiva. Ele voltou a olhar para a página do caderno. Agora havia algo diferente ali. Uma nova frase tinha sido escrita logo abaixo do horário. Felipe tinha certeza absoluta de que aquela frase não estava ali antes. A escrita era a mesma das outras páginas. 2h17, ele vai perceber. Um frio intenso percorreu o corpo inteiro de Felipe. A casa estava completamente silenciosa. Silenciosa demais. Quando o relógio finalmente mudou para 2h17, algo aconteceu imediatamente. Um som seco ecoou dentro da casa. Era o barulho de uma porta sendo aberta. Felipe levantou da cama com o coração disparado e olhou para a porta do quarto. Ela estava fechada. O som tinha vindo de outro lugar. Lentamente, ele caminhou até o corredor escuro da casa. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Quando chegou à sala, percebeu exatamente o que tinha acontecido. A porta da frente da casa estava aberta. Completamente aberta. O vento da madrugada entrava lentamente pela abertura, fazendo as cortinas se moverem. Felipe sentiu o corpo inteiro congelar quando percebeu um último detalhe. No chão da sala havia outro caderno preto, exatamente igual ao que ele estava segurando. E na primeira página daquele novo caderno havia apenas uma frase escrita. Agora começa a parte em que ele corre. André sempre foi o tipo de pessoa que prestava atenção em detalhes pequenos. Talvez por isso ele percebeu algo estranho logo na primeira noite depois de voltar de viagem. Ele tinha passado 4 dias fora da cidade visitando a irmã, deixando a casa completamente vazia durante esse tempo. Quando chegou, já era tarde da noite. O cansaço da viagem fez com que ele apenas largasse as malas na sala, tomasse um banho rápido e fosse direto para o quarto. Mas enquanto se deitava na cama, algo chamou sua atenção no canto do quarto. Sobre a pequena mesa ao lado da janela havia um objeto que definitivamente não estava ali antes. Era uma pequena caixa branca. André ficou olhando para aquilo por alguns segundos, tentando lembrar se tinha deixado algo ali antes de viajar. Mas quanto mais pensava, mais certeza tinha de que aquela caixa simplesmente não fazia parte de nada que ele possuía. A curiosidade começou a incomodar rapidamente. André se levantou da cama e caminhou lentamente até a mesa. A caixa era pequena, quase do tamanho de uma caixinha de joias, completamente branca e sem qualquer tipo de desenho ou etiqueta. Não havia fita, não havia nome, não havia nenhuma indicação de quem poderia ter colocado aquilo ali. André pegou a caixa nas mãos e percebeu algo estranho. Ela era extremamente leve. Leve demais para conter qualquer objeto de verdade. Mesmo assim, quando ele aproximou a caixa do ouvido e balançou levemente, ouviu um pequeno ruído vindo de dentro. Um som metálico, como algo muito pequeno se movendo no fundo da caixa. Aquilo fez seu estômago se contrair levemente. Afinal, alguém tinha entrado na casa dele enquanto ele estava fora, e deixado aquilo ali. André começou a pensar nas possibilidades. Talvez algum vizinho tivesse entrado para deixar algum aviso. Talvez fosse algum tipo de entrega feita por engano. Mas nenhuma dessas ideias parecia explicar como alguém teria acesso à casa dele sem deixar qualquer sinal de arrombamento. A porta estava trancada quando ele chegou.
As janelas estavam fechadas exatamente como ele havia deixado. Mesmo assim, a caixa estava ali. Depois de alguns segundos de hesitação, André decidiu abrir o objeto. Levantou lentamente a tampa branca e ficou completamente confuso com o que encontrou dentro. Havia apenas um pequeno objeto metálico no fundo da caixa. Era uma chave. Uma chave pequena e simples, diferente de qualquer chave que ele já tinha visto. Presa à chave havia uma pequena etiqueta branca dobrada. André retirou a chave da caixa e abriu a etiqueta com cuidado. Havia apenas 3 palavras escritas ali com caneta preta. Use amanhã à noite. André franziu a testa imediatamente. Aquilo parecia algum tipo de brincadeira absurda. Ele não fazia ideia de quem poderia ter deixado aquilo ali ou por quê. Mesmo assim, decidiu guardar a chave na gaveta da mesa de cabeceira e tentar esquecer aquilo. Talvez fosse algum engano estranho que alguém viria explicar depois. No dia seguinte, ele passou o dia inteiro tentando ignorar o assunto. Trabalhou normalmente, saiu para almoçar e voltou para casa no início da noite. Mas enquanto preparava o jantar, percebeu algo que fez seu corpo inteiro gelar. Sobre a mesa da cozinha havia outra caixa branca, idêntica à primeira. André caminhou lentamente até a mesa, sentindo o coração bater mais rápido. Ele tinha certeza absoluta de que aquela caixa não estava ali quando entrou em casa. Com mãos um pouco trêmulas, abriu a tampa. Dentro havia outra chave metálica e outra etiqueta dobrada. Ele abriu o pequeno papel e leu a frase escrita ali: "Agora abra a porta do porão." André sentiu um frio percorrer a espinha imediatamente. O problema era simples. A casa dele não tinha porão. Nunca teve. Ele morava ali há anos e conhecia cada parte da estrutura da casa. Mesmo assim, algo naquela mensagem parecia exigir que ele verificasse. Sentindo um nervosismo crescente, André começou a andar pela casa tentando entender o que aquilo significava. Foi então que percebeu algo estranho na cozinha. Um detalhe que ele nunca tinha notado antes. No canto da cozinha, parcialmente escondido debaixo do tapete antigo perto da geladeira, havia uma pequena porta de madeira embutida no chão. André sentiu o coração disparar no peito. Ele morava naquela casa há anos e nunca tinha visto aquilo antes. Lentamente, ele puxou o tapete para o lado. A pequena porta estava ali, com uma fechadura antiga bem no centro. As mãos de André começaram a tremer quando ele percebeu algo óbvio. A primeira chave que ele tinha encontrado parecia ter exatamente o tamanho daquela fechadura. O silêncio da casa parecia pesado enquanto ele se agachava lentamente diante da porta. Com muito cuidado, colocou a chave na fechadura e girou. Um clique seco ecoou pela cozinha. A porta se abriu alguns centímetros sozinha. De dentro da escuridão do porão surgiu um som baixo, quase um sussurro, uma voz fraca, chamando o nome dele. Lucas sempre acreditou que a parte mais segura de uma casa era o próprio quarto. Para ele, aquele era o único lugar onde realmente podia relaxar depois de um dia cansativo. Talvez por isso o que aconteceu naquela noite tenha sido tão perturbador. Já passava da meia-noite quando Lucas decidiu finalmente ir dormir. Ele desligou as luzes da sala, caminhou pelo corredor silencioso e entrou no quarto. Mas assim que acendeu a pequena luminária ao lado da cama, algo chamou sua atenção imediatamente. No travesseiro, exatamente no lugar onde ele costumava deitar a cabeça, havia um objeto que não estava ali antes. Era um pequeno pacote embrulhado em papel pardo, amarrado com um barbante fino. Lucas ficou parado na porta do quarto por alguns segundos, olhando para aquilo com uma sensação estranha crescendo no peito. Ele morava sozinho. Ninguém tinha a chave da casa. Mesmo assim, aquele pacote estava ali. O silêncio dentro do quarto parecia mais pesado do que o normal enquanto Lucas se aproximava lentamente da cama. O pacote era pequeno, leve, e parecia ter sido colocado ali com muito cuidado. Não havia remetente, não havia bilhete visível, não havia qualquer tipo de identificação. Apenas o papel pardo perfeitamente dobrado e o barbante amarrado com um nó simples no topo. Lucas pegou o pacote nas mãos e percebeu algo estranho. Havia um pequeno som vindo de dentro, um ruído leve,
quase como algo deslizando suavemente contra outro objeto. Aquilo fez um leve arrepio subir pela nuca dele. Ainda assim, a curiosidade acabou vencendo o desconforto. Sentado na cama, Lucas desamarrou o barbante e começou a abrir o papel lentamente. Dentro do pacote havia uma pequena caixa de madeira escura. A caixa parecia antiga, feita com um tipo de madeira pesada e cheia de marcas que indicavam muitos anos de uso. Na tampa havia um pequeno entalhe feito à mão, um círculo com várias linhas atravessando o centro, formando um símbolo estranho que Lucas nunca tinha visto antes. Ele abriu a caixa com cuidado e encontrou apenas um objeto dentro: um pequeno sino de metal. O sino era simples, do tipo usado em recepções de hotéis, mas muito menor. Ao lado dele havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Lucas abriu o papel e leu a frase escrita com letras apressadas: "Toque apenas uma vez." Lucas soltou uma pequena risada nervosa. Aquilo parecia uma pegadinha sem sentido. Mesmo assim, algo naquele objeto causava uma sensação estranha. O metal do sino estava frio, muito frio, como se tivesse ficado por muito tempo em um lugar gelado. Lucas ficou olhando para o objeto por alguns segundos, tentando decidir o que fazer. No final, a curiosidade venceu novamente. Ele segurou o pequeno sino entre os dedos e o balançou uma única vez. O som que saiu dele foi baixo, delicado, mas ecoou pelo quarto de uma forma estranhamente longa, como se o som estivesse se espalhando pelos cantos da casa inteira. Depois disso, tudo voltou ao silêncio absoluto. Lucas ficou esperando alguns segundos, mas nada aconteceu. Nenhum barulho estranho, nenhum movimento, nada fora do comum. Ele deu de ombros, colocou o sino de volta dentro da caixa e fechou a tampa. Provavelmente alguém estava tentando fazer uma brincadeira sem graça. Já estava se preparando para apagar a luz quando algo chamou sua atenção. Um som, muito baixo, vindo do corredor da casa. Lucas ficou completamente imóvel, tentando ouvir melhor. O som era fraco, mas inconfundível. Era o barulho de passos. Passos lentos, caminhando pelo corredor em direção ao quarto. O coração de Lucas começou a bater mais rápido. Ele sabia que estava sozinho em casa. Mesmo assim, os passos continuavam se aproximando lentamente da porta do quarto. O som parou exatamente do outro lado da porta. Lucas ficou olhando fixamente para a maçaneta, sentindo o corpo inteiro congelar. O silêncio tomou conta da casa novamente por alguns segundos. Então algo ainda mais estranho aconteceu. Sobre a mesa ao lado da cama, a caixa de madeira começou a vibrar levemente. Lucas olhou para o objeto com os olhos arregalados enquanto a tampa se abria sozinha alguns centímetros. De dentro da caixa, o pequeno sino começou a se mover lentamente, até tocar sozinho. O som ecoou novamente pelo quarto. E logo depois, do outro lado da porta, alguém respondeu com outro toque de sino. Só que esse som veio do corredor, como se alguém estivesse parado ali fora, esperando que Lucas tocasse de novo. Óleo, balão de fala. Eduardo sempre teve o hábito de guardar coisas antigas. Caixas de objetos esquecidos, lembranças da infância, ferramentas quebradas que ele jurava que um dia consertaria. Por isso, quando decidiu finalmente organizar o sótão da casa onde morava havia quase 10 anos, ele imaginou encontrar apenas poeira, móveis velhos e algumas lembranças esquecidas. A escada que levava ao sótão rangia a cada passo enquanto ele subia carregando uma lanterna. O lugar estava escuro, abafado e cheio de caixas empilhadas até o teto. Durante quase uma hora ele apenas abriu caixas antigas, jogou fora papéis velhos e separou objetos que não usava mais. Até que algo chamou sua atenção no canto mais distante do sótão. Havia uma caixa de madeira diferente das outras. Ela era mais antiga, mais pesada e parecia ter sido colocada ali com muito cuidado. O detalhe mais estranho era simples. Eduardo tinha certeza absoluta de que nunca tinha visto aquela caixa antes. A curiosidade fez Eduardo caminhar lentamente até o objeto. A caixa era feita de madeira escura, reforçada com pequenas placas metálicas nos cantos. Não havia fechadura, mas havia um pequeno símbolo entalhado na tampa. Um desenho estranho que parecia representar uma porta, ou talvez um tipo de portal.
Eduardo passou a mão pela madeira, sentindo a superfície áspera sob os dedos. Algo naquela caixa causava uma sensação estranha, difícil de explicar. Mesmo assim, ele levantou a tampa com cuidado. Dentro da caixa havia apenas um objeto: um relógio de bolso antigo. O relógio era feito de metal prateado, com uma corrente longa presa a ele. A superfície estava coberta por pequenos arranhões, como se tivesse sido usado durante muitos anos. Ao lado do relógio havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Eduardo pegou o papel e abriu lentamente. Havia apenas uma frase escrita com uma caligrafia tremida: "Não sincronize". Ele franziu a testa, completamente confuso. Aquilo parecia uma advertência sem sentido. Ainda assim, a curiosidade falou mais alto. Ele abriu o relógio pressionando o pequeno botão na parte superior. A tampa metálica se abriu com um clique suave, revelando o mostrador branco do relógio. Os ponteiros estavam se movendo lentamente, marcando exatamente 11h43. Eduardo olhou para o próprio relógio de pulso para comparar o horário. Eram 15h26 da tarde. Aquilo fez com que ele franzisse a testa novamente. O relógio claramente estava atrasado. Muito atrasado. Eduardo ficou alguns segundos olhando para os dois relógios. A frase no papel voltou imediatamente à sua mente: "Não sincronize". Ele soltou um pequeno suspiro e deu de ombros. Aquilo provavelmente era apenas algum tipo de superstição antiga. Talvez alguém tivesse deixado aquela caixa ali décadas atrás. Com cuidado, ele girou a pequena coroa do relógio de bolso para ajustar o horário. Lentamente, os ponteiros começaram a se mover. 12:00, 13:00, 14:00, até finalmente chegar em 15h26, exatamente igual ao relógio de pulso dele. No momento em que os dois relógios marcaram o mesmo horário, algo estranho aconteceu. Um som seco ecoou pelo sótão. Eduardo levantou a cabeça imediatamente, olhando ao redor tentando identificar o barulho. Parecia o som de uma porta se fechando em algum lugar da casa. Ele ficou parado em silêncio por alguns segundos, tentando ouvir melhor. Então outro som surgiu. Passos. Passos lentos, subindo a escada que levava ao sótão. O coração de Eduardo começou a bater mais rápido. Ele sabia que estava sozinho em casa. Mesmo assim, os passos continuavam subindo, um degrau de cada vez. O rangido da madeira ecoava pelo silêncio do sótão. Eduardo apertou o relógio de bolso nas mãos enquanto os passos finalmente pararam do outro lado da pequena porta do sótão. O silêncio que veio depois foi ainda mais assustador. Eduardo ficou olhando fixamente para a porta fechada, esperando qualquer movimento. Foi então que percebeu algo estranho no relógio de bolso ainda aberto em sua mão. Os ponteiros tinham parado. Exatamente em 15h26. O mesmo horário em que ele havia sincronizado o relógio. Mas havia algo ainda mais perturbador acontecendo. Lentamente, muito lentamente, o ponteiro dos segundos começou a girar ao contrário. Eduardo sentiu um frio percorrer a espinha quando percebeu que algo dentro da casa também estava mudando. Do outro lado da porta do sótão, os passos começaram novamente. Mas dessa vez estavam descendo a escada, como se alguém estivesse voltando, para o exato momento em que ainda não tinha subido. Mariana sempre teve o costume de fazer uma limpeza profunda na casa uma vez por mês. Era quase um ritual para ela. Tirar móveis do lugar, limpar cantos esquecidos, organizar gavetas que ficavam meses sem serem abertas. Foi exatamente durante uma dessas limpezas que algo estranho aconteceu. Naquela tarde, enquanto arrastava o sofá da sala para limpar o chão atrás dele, Mariana percebeu algo que nunca tinha visto antes. Preso na parede, bem na altura do rodapé, havia um pequeno objeto metálico. Era uma espécie de caixinha fina, quase do tamanho de um celular antigo. O detalhe mais estranho era que ela tinha certeza absoluta de que aquilo não estava ali antes. Mariana morava naquela casa havia quase 5 anos e já tinha movido aquele sofá inúmeras vezes durante outras limpezas. Mesmo assim, aquela pequena caixa metálica parecia estar perfeitamente fixada na parede. Curiosa,
Mariana se ajoelhou no chão para observar melhor o objeto. A caixinha era feita de metal escuro, com uma pequena tampa transparente na frente. Dentro dela havia apenas um botão vermelho. Nada mais. Não havia fios aparentes, não havia marca de fabricante, não havia nenhuma indicação de para que aquilo servia. Era apenas um botão solitário dentro de uma caixa transparente. Ao lado da caixa havia uma pequena etiqueta colada na parede. O papel estava amarelado, como se estivesse ali há muito tempo. Mariana aproximou o rosto para ler o que estava escrito. A frase era simples, mas imediatamente causou um arrepio nela. Pressione apenas uma vez. Mariana ficou alguns segundos olhando para o botão. Aquilo parecia estranho demais para ser ignorado. Talvez fosse parte de algum sistema antigo da casa. Um alarme antigo, algum tipo de sensor esquecido. Mesmo assim, algo na forma como o botão estava protegido dentro daquela pequena caixa fazia parecer que ele não deveria ser pressionado sem motivo. Mariana cruzou os braços e pensou por alguns segundos. Parte dela queria simplesmente ignorar aquilo e colocar o sofá de volta no lugar. Mas outra parte, a parte curiosa, queria descobrir o que aconteceria se apertasse o botão. Depois de alguns segundos de hesitação, Mariana levantou a pequena tampa transparente da caixa. O clique da tampa abrindo ecoou levemente pela sala silenciosa. O botão vermelho estava ali, esperando. Ela respirou fundo e pressionou. O botão fez um pequeno som mecânico quando afundou sob o dedo dela. Mariana ficou imóvel esperando algum tipo de reação da casa. Um alarme, uma luz piscando, qualquer coisa. Mas nada aconteceu. Nenhum som. Nenhum movimento. Apenas silêncio. Depois de alguns segundos, Mariana começou a achar que aquilo era apenas um objeto antigo sem função nenhuma. Foi então que algo chamou sua atenção. Um barulho muito leve vindo do corredor da casa. Mariana levantou lentamente e caminhou até a entrada do corredor para ouvir melhor. O som parecia metálico, repetitivo, como o clique de uma fechadura girando. O coração dela começou a bater mais rápido enquanto o som continuava ecoando pela casa. Clique, clique, clique. Parecia que várias fechaduras estavam sendo destravadas ao mesmo tempo. Então, de repente, silêncio novamente. Mariana voltou lentamente para a sala, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Foi quando percebeu algo que fez seu corpo inteiro gelar. A pequena caixa metálica na parede ainda estava aberta, mas o botão vermelho tinha desaparecido. No lugar dele agora havia um pequeno visor digital que estava apagado alguns segundos atrás. A tela piscou uma vez, e então números começaram a aparecer lentamente. Uma contagem regressiva. 0009, 0008, 0007. Mariana sentiu o coração disparar enquanto observava os números diminuindo. E logo abaixo da contagem havia uma frase que ela não tinha visto antes. Sistema de acesso liberado. No exato momento em que o contador chegou a 0, a porta da frente da casa se abriu sozinha. E passos começaram a entrar. Carlos sempre acreditou que conhecia cada canto da própria casa. Ele morava ali há quase 12 anos, desde que comprou o pequeno imóvel antigo no final de uma rua silenciosa. Era uma casa simples, com poucos cômodos e nenhum espaço que ele já não tivesse explorado dezenas de vezes. Por isso, quando decidiu limpar o armário antigo do banheiro naquela noite, ele não esperava encontrar nada além de toalhas velhas e produtos esquecidos. O armário ficava embutido na parede, atrás do espelho, e raramente era aberto. Carlos girou a pequena trava de metal e puxou a porta rangendo levemente. Dentro havia exatamente o que ele imaginava: remédios antigos, frascos vazios e algumas caixas de curativos. Mas quando começou a retirar tudo para limpar as prateleiras, algo estranho chamou sua atenção no fundo do armário. Atrás das caixas havia um pequeno buraco quadrado na parede, algo que ele nunca tinha visto antes. Curioso, Carlos afastou as caixas completamente e aproximou o rosto para observar melhor o buraco. Ele parecia ter sido feito de propósito, como um pequeno compartimento escondido dentro da parede. Dentro daquele espaço havia um objeto. Era uma fita cassete antiga,
daquelas usadas em gravadores décadas atrás. A fita estava dentro de uma pequena caixa de plástico transparente, perfeitamente preservada apesar de claramente ser muito velha. Preso à fita havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Carlos retirou o objeto do compartimento e abriu o papel lentamente. Havia apenas uma frase escrita ali com uma caneta azul já um pouco apagada pelo tempo. Não escute depois da meia-noite. Carlos olhou para o relógio do celular instintivamente. Eram exatamente 23h58 da noite. Carlos soltou um pequeno suspiro e deu um sorriso nervoso. Aquilo parecia algum tipo de brincadeira antiga ou talvez algo deixado pelo antigo dono da casa. Mesmo assim, havia algo estranho na sensação de encontrar aquele objeto escondido dentro da parede do próprio banheiro. Ele caminhou até a sala segurando a fita nas mãos. Em cima de uma estante antiga ainda havia um pequeno gravador que ele guardava apenas como lembrança de infância. Era um aparelho antigo, mas ainda funcionava. Carlos ficou olhando para a fita por alguns segundos enquanto lembrava da frase escrita no papel. Não escute depois da meia-noite. Ele balançou a cabeça, como se estivesse ignorando um aviso sem sentido, e colocou a fita dentro do gravador. No exato momento em que pressionou o botão de reprodução, o relógio digital do micro-ondas na cozinha mudou para 0 hora. A fita começou a rodar lentamente dentro do aparelho. No início, havia apenas um som de chiado típico de gravações antigas. Carlos ficou sentado no sofá esperando ouvir alguma coisa. Alguns segundos depois, um som começou a surgir no gravador. Era uma respiração. Lenta, pesada, como se alguém estivesse muito perto do microfone. Carlos franziu a testa, tentando entender o que estava ouvindo. Então uma voz finalmente apareceu na gravação. Era uma voz masculina, baixa, quase sussurrando. A frase foi dita de forma clara. Se você está ouvindo isso, significa que eu não consegui sair. Carlos ficou completamente imóvel no sofá enquanto a gravação continuava. A respiração na fita parecia cada vez mais próxima do microfone. Então a voz voltou a falar. Tem algo na casa. Algo que aparece depois da meia-noite. Ele não gosta quando alguém escuta essa fita. Carlos sentiu um arrepio percorrer a espinha. Parte dele queria desligar o gravador imediatamente, mas a curiosidade o manteve parado. Na gravação, a respiração começou a ficar mais rápida. A voz voltou uma última vez. Se você estiver sozinho, não olhe para o espelho. No exato momento em que a frase terminou, algo fez Carlos congelar completamente. Atrás dele, na parede da sala, havia um grande espelho antigo pendurado desde o dia em que ele se mudou para aquela casa. Carlos não tinha percebido, mas enquanto escutava a gravação, ele estava olhando diretamente para o reflexo do espelho. Foi então que notou algo que não deveria estar ali. No reflexo, atrás dele, havia outra pessoa sentada no sofá. Uma figura escura, imóvel, olhando diretamente para o espelho também. O coração de Carlos disparou quando percebeu um detalhe ainda pior. A fita cassete ainda estava rodando no gravador. E agora a voz na gravação estava repetindo uma nova frase em sussurros constantes. Ele já te viu, ele já te viu, ele já te viu.